Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Camille Vilela e esse aqui é meu queridíssimo esposo, marido. Como você prefere? Esposo ou marido? Bruno Valverde, e a gente tá aqui pra explicar um pouco da nossa história, né, namorado? As pessoas podem comentar no vídeo se elas preferem esposo ou marido, né? Esposo ou marido, votem aqui embaixo. E é o seguinte, tem um ano, se não mais, agora já tem mais de um ano, que eu tô preparando esse vídeo pra vocês, gravando todo o processo, e assim como vocês sabem, a gente tá aqui pra contar um pouco da nossa história, da nossa mudança aqui pros Estados Unidos. E toda essa história, na verdade, começou quando a gente começou a namorar, né? A história começou quando a gente começou a namorar, que foi há 6 anos atrás, né? Então... 6 anos? 6 anos esse ano faz. Então, quando a gente começou a namorar, a gente, né, tem que fazer aquela coisa da conversa, né? É bom, né? Interessante, né? Conversar conhecer, primeiro, né? É bom conversar primeiro, né? E com isso, a gente viu que a gente tinha em comum esse sonho de mudar para os Estados Unidos e de morar aqui. O que eu comecei falando pra você quando a gente se conheceu? Eu vou mudar para os Estados Unidos. É. Estados Unidos. Falei assim, uma hora eu vou pros Estados Unidos, pra Los Angeles. É um plano antigo já. Velho. Então, ou seja, pra você já saber onde você tava entrando, entendeu? Sim. Né? Pra conhecer, né, o que tá acontecendo. Porque senão fica aquela coisa de, não fala no começo, aí fala depois e tal, fica aquela enganação, entendeu? Sim. Então, pra não ter essa enganação, eu já falei, gente, eu vou pros Estados Unidos. Aí depois você fala, eu também queria ir, né? Eu tenho um sonho de ir também. Então, né, encaixou, deu certo. Engraçado isso aí. E aí, com o tempo, a gente, né, com esse foco em mente, com esse objetivo em mente, a gente foi trabalhando, foi fazendo as coisas e etc. Em 2019, ou seja, ano passado, em fevereiro, estava eu em casa, o Bruno estava em turnê na Europa com o Kiko Loureiro, né, e o Felipe Andreoli, e ele me ligou. E aí, o Bruno simplesmente falou assim, então, namorado, eu vou para os Estados Unidos esse ano. Explica o namorado, porque... A gente se chama assim, entendeu? Namorado, estamos casados. Chama ela de namorada, então não é porque a gente tava namorando, é porque eu chamo ela de namorada mesmo casado, né? É assim. E aí eu falei, óbvio, né? Tem que ir mesmo, na verdade. Eu achei que já seria dessa forma, né? Tipo, ele iria antes, a gente iria ver como que seria e depois, né? Eu iria também. Mas aí ele me ligou num dia, falou que ele ia. Eu falei, beleza, tem que ir mesmo. Porque eu fui conversar com o advogado também. Né? Você ligou. Tinha reunião com o advogado e tava tudo isso no meio do processo, né? Porque eu tava decidindo na Europa como que eu ia fazer. Porque o lance do Angra também, né? A gente ia dar uma pausa pra composição. Então eu falei, bom, é o período perfeito, porque em turnê não dá pra fazer essa mudança, né? Falei, bom, então já como vai ficar um ano quase parado só pra compor, é o momento de ir pra lá. Olha só. E começar, porque eu sei que o processo demora bastante, né? É o momento. Isso foi num dia. Aí no outro, ele me ligou de novo e falou o quê? A gente vai casar. A gente vai casar. E esse foi o pedido de casamento. Por telefone, ele falou, é isso, a gente vai casar e vamos nos mudar para os Estados Unidos. E é isso. E é isso. 2020, estamos aqui. E estamos aqui. Então, depois, né, desse feito, a gente teve praticamente 2 meses que foram extremamente corridos para preparar o casamento, porque o Bruno cheio de gravação, show, evento e emenda workshop, em turnê, etc. Então foi isso, a gente teve 2 meses para preparar o casamento, mas aconteceu uma história muito engraçada quando a gente estava no cartório. Nós estávamos no cartório para marcar o nosso casamento. A gente viu, depois de muitas contas, que só tinha um dia, um sábado, que a gente poderia casar. Porque se não fosse nesse dia, não teria outro dia, né, dentro das nossas contas. Só que quando a gente estava na fila do cartório, com essa data em mente, assim, ó, fechado, já tá tudo certo, ele recebeu um e-mail sendo convidado para tocar num show na Alemanha, com uma banda americana. Então ele teria que vir para os Estados Unidos, ensaiar, depois viajar para Alemanha, fazer o show e depois voltar pro Brasil. E esse show, seria no dia que a gente ia casar. E isso aconteceu quando? Na fila do cartório. Na fila do cartório. Olha que loucura. É verdade. Aí você provou que tava junto, né? Eu falei, beleza. Porque vai ter muitas mulheres, né? Elas iriam olhar e falar assim, nossa, bem na hora do casamento, de marcar a data, ia ter aquela treta. E você foi parceira, você falou, não, vamos lá, vai lá. Tá junto, tá legal. Tocar. Uma oportunidade interessante, vai lá fazer. Até porque não era só o show. Tinha o show, que foi, né, a coisa excepcional que apareceu, mas tinha a composição do Kiko também, né? No meio do caminho. Então a gente estava trabalhando nas composições do disco solo do Kiko Loureiro. E pintou a oportunidade, bom, já que eu vou para os Estados Unidos ensaiar, estende um pouco e já continua com o Kiko em estúdio para dar um tapa nas composições, né? 2 coelhos numa cajadada só. E aí foi isso, então a gente tava ali já na fila do cartório com a senha na mão, a moça já ia chamar a gente teve que decidir o que ia fazer, e aí a gente encontrou um dia que dava certo. E aí sim, esse sim, era o último dia que dava pra marcar o casamento. E foi o quê? Uma semana depois do show?
Foi, que era dia 27, aí foi pro dia 4. Então, exatamente. Eu fiz o show no dia 27 na Alemanha, depois de estar uma semana lá aqui, nos Estados Unidos, ensaiando. E aí depois eu voltei da Alemanha, fui para os Estados Unidos, é verdade, né? Fiquei mais uma semana pra fazer o esquema com o Kiko no estúdio. E aí eu voltei o quê? Um dia antes? 2? Do casamento? Alguma coisa assim. Um dia antes, eu acho. Foi muito rápido. Eu voltei na quinta-feira à noite. Terno, e pra comprar o terno. E pra comprar o vestido. Igual a gente falou pra vocês, foi tudo muito corrido. E ele ainda nesse negócio de voltar. Que dia que você foi comprar o terno? Não lembro. Sei lá, uns 3 dias antes. Qual foi a data? Tá tudo... Foi isso, entendeu? É isso aí, essa data aí que ela falou. Nos casamos, foi muito especial. A gente casou mesmo. Casamos mesmo, foi de verdade. E bom, depois que nós nos casamos, Senhora Valverde, né? Me tornei uma Senhora Valverde. Vou colocar o nome, né? Fazer ali, né? Jus ali, o Valverde, né? Valverde. Eu morava sozinha, então depois desse período a gente teve que fazer toda a parte da mudança. Mandei um monte de coisa pra cada lugar diferente, doei um monte de coisa, vendi um monte de coisa. E aí começou a saga, né? A saga pesada, né? A saga do visto. E aí sim começou o processo. E aí sim o coração começou a acelerar, né? Tipo assim, tá chegando. Foi isso. Foi isso. Aí era isso. Pra gente, a gente ia se mudar em setembro, né? Então, a gente se casou em maio. Então tinha esse espaço entre maio e setembro pra gente arrumar tudo. Que é o período do visto. A gente tinha que se planejar a partir do visto, né? Das respostas do visto. Então assim, né? Tava tudo certo pra setembro. Mas o Bruno foi convidado pra tocar na BGS. Como é que chama a banda? Brasil Game Show, da banda do Nakama, né? Do Mr. Nakama, né? O Video Game Orchestra. É muito legal e ele foi convidado pra tocar lá. Então, acabamos puxando pra outubro a nossa mudança. E uma outra coisa que aconteceu foi que com essa mesma banda, eles iam pra Malásia. O consulado da Malásia em São Paulo estava fechado. Então, teoricamente, teria que fazer o visto em Brasília. Só que o Bruno tava fazendo gravação, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E ele não podia ir. E a gente ficou meio assim de mandar as documentações por correio. Então, quem foi pra Brasília? Eu mesma. Que é na sexta-feira, na quinta, né? Na quinta. Que na quinta-feira, se tivesse todos os documentos lá, eles prometeram que seria na quinta, né? Que sairia. Então fica aqui uma questão também. Nunca confie no consulado, porque pode dar problema. São 4h50 e eu não acredito nisso. Por pouco que não deu pra tirar esse visto aí e graças a Deus deu certo. Gente, nossa, sério, me dá até um tremeleixo aqui só de lembrar dessa situação. Tremeleixo. Tremeleixo. Remeleixo. Trimelique, né? O pessoal diria. A gente mistura tudo. Por conta dessa situação, sério, que nervoso. Nada de correria, tudo no tempo. Então, de Brasília, eu vou ir pra São Paulo e fui direto pra casa. Só deu tempo de deixar minhas coisas, obviamente, levar o passaporte do Bruno comigo e ir pra BGS. Porque da BGS, a gente ia sair correndo pro aeroporto. Porque o Bruno tinha o cruzeiro do Megadeth. Jesus, gente, eu não acredito que isso é verdade. O show não podia atrasar, porque senão eu perdi o voo. E o show atrasou. E aí, o Mr. Nakama, que é o guitarrista do projeto, dono do projeto, teve que alterar o meu voo em cima da hora, então deve ter ficado complicado pra ele, né? Mas tudo bem, cada um faz o seu, né? É difícil, é a vida. Então ele teve que alterar o voo para um pouco mais tarde e ainda quase... Era tipo 10 horas, mudou pra 11h30, não foi um negócio assim? Exato. Teve que mudar um voo de 1h30, 2 horas no máximo. Eu tive que sair lá da BGS, Brasil Game Show, né? É isso, né? E ir direto pro aeroporto. Foi uma correria. Foi um desespero, porque o negócio atrasando, eu não conseguia falar com o Bruno pra saber se ia começar, se não ia começar. E aquela tensão, né? Tipo, vai acabar, vai dar certo, vai acabar o show na hora e tal. Sim. E detalhe... Trânsito pra sair do show, negócio também, do evento. O voo também era porque eu precisava estar num horário específico em Los Angeles. Sim, porque o navio saía. Porque o navio saía, né? Não tinha como sair correndo atrás, nadando atrás do navio, né? O navio tá saindo, deixa eu ali atrás, espera aí, nadando. bem. Não ia ter como. Então, quase perdi isso aí, hein? Muitos compromissos em pouco tempo. Detalhe que eu tinha, no meio disso tudo... Teve a gravação do álbum do Kiko. Teve a gravação do álbum do Kiko também. Que eu vim em julho, fiz um show com o Angra, em julho. Aí eu vim pra cá, pros Estados Unidos, pra fazer pré-produção e a gravação do Kiko. E depois disso a gente saiu direto, um dia depois da gravação daqui, e eu fui direto pra São Paulo pra fazer os shows no Sesc com o Kiko. Não foi isso? O Kiko Trio,
correria, né? Isso tudo antes de mudar. No meio disso tudo, tendo uma preparação pra mudança também, né? Sim. Que aí tem que arrumar equipamento, roupa, mala. Rapaz, que ano, hein? 2019 foi um ano e tanto. Mas é a vida, né? Isso que é bom, né? Então, o Bruno veio pro cruzeiro do Megadeth e aí, uma semana depois, eu estava embarcando. Ele veio primeiro, depois eu vim, viajei sozinha e tal. Uma mistura de sentimentos e emoções, até porque o nosso visto ainda não tinha saído. Exato. Então, assim, lembrando que não tinha saído o visto, tava no meio do processo, né? Tem alguns retardos que acontecem às vezes, algumas provas que eles pedem, então tem que ficar mandando. E a questão ainda foi o seguinte, a gente falou de setembro porque a gente já tinha passagem tudo comprada para setembro. Tava tudo certo para setembro. Então eu não adiei a viagem, a vinda para cá só por causa do show com o Nakama, né? Foi porque... Nakama é o sobrenome dele. Depois vocês pesquisem o nome do Mr. Nakama, dono da banda Video Game Orchestra, tá? E vocês vão entender porque eu tô dizendo Nakama, porque senão vai ser proibido o vídeo aqui no YouTube. Tem nada a ver, gente. É o sobrenome do homem. É o sobrenome do cara. Então o visto não tinha saído ainda. Então a gente achou que ia sair em setembro. Então não tinha comprado tudo certinho, a passagem, tudo legal. Aí teve que adiar. E o que foi muito interessante é que o Bruno chegou do cruzeiro do Megadeth no dia e no horário parecido que eu cheguei no aeroporto. Então, você chegou do cruzeiro, você foi pra casa, depois eu fui pra casa. E a gente se encontrou numa casa que a gente já tinha alugado, porque quando eu vim fazer a pré-produção do Kiko, é uma casa que eu já tinha pego aqui. Então, a gente já tava com a casa desde final de julho, agosto? Não, desde agosto a gente já tava com a casa. E só veio efetivamente morar juntos na casa no final de outubro. E o que foi muito bacana é que a gente já chegou meio que no Halloween, né? Então, por exemplo, eu nunca tinha visto Halloween aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa super tradicional, né? As casas todas enfeitadas. É super legal. É super legal. A parte da decoração é legal, porque você vê a diferença cultural de, tipo, das lojas, de comportamento das pessoas. Muito. Cultura americana, né? Tem gente que gosta dessa... Você gosta, você sempre curtiu, né? Eu acho legal. Mas você sempre gostou das coisas do Halloween, né? Das cores, dos negócios e tal. É que eu nunca legal, fui muito e tal, mas eu também tenho... Não, tenho de fato... medo de andar na noite aí com essas decorações esquisitas. Medo de andar na noite. Com a decoração esquisita. Eu não gosto de levar susto. Eu tenho medo de olhar, na árvore e ter a cabeça de um cara. Entendi. Na Halloween, entendeu? Mas não é um cara de verdade, só pra deixar claro também. As pessoas não cortam a cabeça das pessoas e colocam lá. São bonecos e tal, né? Mas assim, de fato, as decorações são interessantes, porque as pessoas... tem gente uma obra de arte, né? Um cenário. É uma obra de arte. As pessoas se dedicam bastante, né? Tem gente que... Pega pesado. Tem gente que investe. Sério, investe. Tem casa que tem coisa eletrônica, que você mexe sozinho e tal. Aí você fala, pô, esse cara aí... Não, e aquela rua de mansão que nós fomos, que tem... As pessoas fazem por tema, as casas são, tipo, gigantes, sim, assim. É fenomenal. Tipo, eu só não gosto muito dessa coisa muito de... Muita cova. Mas o cara pega o jardim lá e põe um monte de cova, como se tivesse esse negócio... Eu não sou muito a favor disso. Aí você olha pro jardim do cara, às vezes tem umas mansões aqui gigantescas, o jardim enorme, aí você olha lá, parece um mini cemitério. Mas tem gente que ela gosta, né? Não, eu gosto da você coisa gosta bonitinha, entendeu? Do Halloween. Do cemitério você acha legal lá, não? Não acho legal. Tá. Eu gosto da coisa alegre, colorida, luzinha, piscando. Bacana, as abóboras lá, né? Tudo abóbora, mexido. Bonitinho. As abóboras são legais também. Enfim, aí a gente passou o Halloween aqui, também teve o Thanksgiving, que a gente passou na casa da Rebeca e do Luffy. Que aí já é mais legal. Foi muito especial. Porque é o dia de ações de graça aqui, né? Então é um dia mais da família, um dia que você... Eu sou o cara mais família, né? Assim, né? Um dia da família, o dia que você relembra uns valores com as pessoas. Então não tem uma coisa... Não é nem a questão do ritual, de ser espiritual, não. Aí cada um faz do jeito que quer. Mas tem a memória da reunião de pessoas que é o bem das outras, que curte o país, etc. Então, é o maior que tem aqui, né? É maior do que o Christmas, maior do que o Natal. Maior do que o Natal aqui, então... Eles consideram mais. A cultura americana, o pessoal gosta bastante disso. E aí você vê que faz um sentido, porque é o ajuntamento. Às vezes é o Natal nosso no Brasil. Aqui meio que eles têm 2 natais. Aí foi com o pessoal, com o Luffy, batera, aí teve vários, quer dizer, tinha muito baterista ali no lugar. Não, só tinha baterista. O Aquiles estava lá, o Luffy, o Mauro, o Adair.
É produtor, guitarrista, mas a alma dele é de baterista. É bom deixar registrado. Deixa registrado. Se ele ver esse vídeo aí, ele vai ver que a alma dele é de baterista, né? E foi ele que fez a pré-produção, né? Ele que fez a pré-produção e foi engenheiro de gravação do disco do Kiko. Então foi bem legal esse ajuntamento aí. E aí, no ano novo, nós passamos na casa do Lineu e da Renata também, só nós 4, né? Lineu, é verdade. E aí foi muito interessante porque a nossa aprovação do visto foi dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro, a gente recebeu a aprovação final do visto. Nossa. Aí é legal. Aí é o momento que você fala, entendi. O processo começou em maio do visto, né? Em maio. Só foi consumado no dia 30 de dezembro. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. Esperando. Como começar esse vídeo? Olha isso com essa cara. Vamos receber uma notícia interessante, eu diria. Qual que é essa notícia? Notícia de que o visto foi aprovado. Que dia é hoje? Dia 30? Dia 30, é o dia da notícia. Dia 30 Portanto, de dezembro. viemos comemorar essa notícia tão esperada. A cara inchada. Você tá com a cara inchada? Não, você não chorou, né? Olha aí. Era só isso que a gente tava esperando. Só isso. Então, o nosso ano novo foi uma comemoração muito especial, né? Porque foi a realização do sonho, tudo certinho. Além de ser a comemoração de um novo ano, foi a comemoração do visto. Muito especial. Foi. Muito tempo pra conseguir fazer isso, tomar essa atitude, né? Muitos anos na labuta. Labuta, né? Chamada de? Trabalho. Hustle. Caramba, tá passando rápido. 7 meses já morando aqui e fizemos 1 ano, né? Agora aqui em maio aqui. De casado. 1 ano. Não pode se beijar no Eita, vídeo. vai ficar todo rosa. E aí, ótimo, deu tudo certo, né? Visto aprovado e tal. Mas em fevereiro a gente teve que ir pro Brasil pra gente tirar o stamp, né? Do visto novo. Então o visto anterior tava tudo certo, mas agora precisou de ir pro Brasil pra tirar o novo. E aí a gente aproveitou pra resolver várias burocracias, né? Só o que teve pra fazer no Brasil foi resolver a burocracia. Também teve essa questão de ter que marcar o consulado em São Paulo, programar todo o voo certinho pra não ter problema. Aí teve que ficar o quê? Quase 20 dias, né? A gente ficou em São Paulo. Foi. E teve um detalhe, porque, né, no dia que chegamos em São Paulo, dia seguinte, caiu uma chuva que a cidade inteira parou. Lembra disso? Não. Que eu isso? Vivi isso? Viveu, só que a gente, como a gente veio por fora, a gente não pegou nada de chuva. É verdade, é verdade. Gente, a cidade parou. Teve verdade, a cidade parou. Foram 2 dias de chuva e os 2 dias que a gente tinha o quê? No dia do visto. No dia de pegar o carimbo, deu uma chuva colossal. Então, assim, emoções até todo momento, né? Exato. Sem fim, emoções sem fim. E aí, finalmente a gente voltou pra casa, nossa casa, agora é aqui, e a gente viajou junto. E foi muito emocionante. Finalmente a nossa primeira viagem internacional, juntos ali no voo, ali no mesmo avião e tal, né? Na mesma aeronave. Um do lado do outro. Um do lado do outro, é sério. Então, namorada, é o seguinte. Eu gostaria que você respondesse algumas perguntas. Certo. A primeira é justamente a lição, a maior lição que você aprendeu nesse processo. A maior lição? A maior lição é... Tem algumas poucas palavras. A maior lição é paciência. Se você não tiver paciência, você pira. Então tem que ter paciência. Eu fiquei ali, ó, beirando. No meio
da loucura toda que é a correria, você tem que ter paciência, muita paciência. E hoje em dia é cada vez mais raro você conseguir controlar a ansiedade, porque a informação é muito rápida, né? E os processos da vida, a gente acha, porque a internet tem uma velocidade muito dinâmica, que a vida tem a mesma velocidade, a vida real. Não que a internet não seja a vida real. Hoje a internet faz parte da vida real também. Mas a vida offline, ela não vai no mesmo tempo da vida online. É os acontecimentos da vida no geral. Então a vida ela tem uns processos mais demorados para acontecer. Então muita gente que já nasceu na geração internet acha que a dinâmica da vida é igual à dinâmica da internet. E não é. Exato. Então quando você precisa de um projeto a médio e longo prazo, é aí que você vê que você tem que ter paciência, senão você fica maluco. Não é com um clique que você resolve a sua vida, né? Você não vai acordar e o problema vai estar resolvido. Então você precisa ter paciência, e é outra questão também, que aí é o mais a longo prazo de todo o planejamento de ter vindo para cá, é ter consistência. Você tem que ter paciência e consistência nos seus objetivos, senão não vai acontecer nada. É que na verdade o objetivo como sonho, o projeto como sonho, quando você olha para ele, você não pode olhar ele numa distância onde você está indo até ele. Você tem que trazer ele para sua vida. Essa é a grande diferença. Se você olhar para o objetivo longe e só acha que você vai chegar até ele, não vai acontecer nada também. Você tem que fazer ele acontecer na sua vida prática. É um processo, é o dia a dia. O seu sonho ele é feito no dia a dia. Exato. Não é uma coisa só a longo prazo, que está bem longe lá, entendeu? Senão não vai acontecer nada também. Isso é o que você aprende na prática. Para aprender bateria, você não tem que estudar todo dia? Para aprender qualquer coisa, você tem que estudar todo dia. Para aprender inglês também? Isso não acontece nada, entendeu? Todo dia você tem que estar em contato com o que você quer. Porque quanto mais você pratica, mais intimidade você vai ter com o que você quer. Exato. E é isso que faz a diferença. Isso que muitas pessoas não estão fazendo hoje em dia. Cadê o óculos? Bom, e a segunda pergunta que eu tinha era em relação a qual dica que você daria para uma pessoa que tem um sonho parecido, ou também tem sonho de morar fora, ou enfim, para qualquer sonho assim. Qual dica que você daria, então? Então tá respondido aí na primeira pergunta também, né? Paciência e consistência. Arrasou. Tamo junto. E bom, gente, é isso. Nós encerramos por aqui. Eu tenho um arquivo de mais de 600... eu ia falar, mais de 600, mas tipo, é verdade. Eu tenho um arquivo de mais de 667 vídeos. Até a última vez que eu olhei era esse o número, mas eu já subi alguns outros lá. Então, essa é uma forma de resumir esse período todo e também contar um pouco das nossas experiências, que eu acho que é sempre importante e válido, né? Exato. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário com a questão que eu falei do esposo ou marido, qual que as pessoas preferem, qual que, né? Qual que cola mais? Qual que fica mais legal. Eu acho que marido, né? Marido é melhor, né? Então você deixa o seu comentário e sugestão, né? Os próximos vídeos que você queira fazer também. Quem sabe eu posso aparecer de novo no próximo vídeo. Eu acho super interessante. E o sininho, como faz? Assina, deixa lá, toca lá, clica lá pra ele sempre aparecer as notificações aí pra você. E é isso, né? Fechou? Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye! E aí, depois que a gente... Você tá olhando lá, né? Tô. Imagina aí, tu tá olhando aqui, eu tô olhando lá. A gente foi no show roqueiro, no show de Sandy Júnior. Se você falar, a gente vai ou nós vamos. De manhã, correndo. Correndo não, né? Peguei avião. Pera, vamos fazer direito. Tranquilo, nada acelerado. Bem tranquilo. Nada acelerado. Segue o baile. É a vida. Olha lá. Nossa, pera que eu olhei pra aquela luz, eu tô meio seca. Então você é ator? Não, eu tô fazendo, entendeu? É boa. Nossa. Uma chuva abissal. Uma chuva torrencial. Vocabulário, né? É legal, né? Show do Sandy Júnior. Qual? Com o Angra? Não, foi em 2018, não foi? Quê? Não, o show que a Sandy Júnior tocou no Angra. Foi em 2018.